como o passe espírita e o passe magnético age em nossos centros de força? Bom, segundo aquilo que o Espiritismo nos dá, existem 3 tipos de passe. 3. O passe magnético, o passe espiritual e, no meio, o passe misto. Passe espiritual é dado pelos mentores, diretamente, não tem pessoa na jogada. O espírito vem com os fluidos, não é? Então, você tem aqui a pessoa que vai receber os fluidos, o espírito vem diretamente, não tem médium na jogada, os espíritos vêm e derramam a energia sobre esta pessoa. Então, eles vêm aqui e colocam as energias nele, tá? Isso é o passe espiritual. Sempre existiu, porque os espíritos sempre atuaram no socorro para as pessoas. Existe um outro tipo de passe, que é o passe magnético. É o encarnado doando energias para o encarnado. Então, eu sou uma pessoa encarnada e eu tiro das minhas energias e transfiro essas energias para outra pessoa. Tem gente que tem essa capacidade bastante desenvolvida, que dele saem energias de cura. Jesus fazia muito isso, né? Porque o passe de Jesus era um passe magnético, era ele que tirava dele mesmo e produzia o processo de cura. E existe um terceiro. Então, o passe magnético é o humano, passe espiritual é o dos espíritos, e no meio, o passe misto, que é a ação conjunta de um passe espiritual usando uma pessoa como intermediário. Na casa espírita, o que nós temos é o passe misto, porque quando a pessoa, na casa espírita, estende a mão para dar um passe a alguém, pode ser um passe magnético? Pode, mas considerando que eu estou numa casa espírita, será que não tem um espíritozinho para dar nem 1% de energia espiritual somando a minha? Então o passe já é misto. Então, o passe misto é o que se espera que tenha, porque o passe magnético seria só o encarnado sem espírito. Isso é um conceito, né? E o passe espiritual seria só o espírito sem gente. É também um conceito, porque o mais lógico é que o passe seja uma combinação dos dois fluidos. E aí você pergunta, como é que o passe magnético ou o passe espiritual atuam no centro de força? Da mesma forma, tanto o passe magnético como o passe espiritual são concentrações de fluido que atuam nos centros de força que nós possuímos. Se for um passe espiritual, é uma energia que vem dos espíritos e alcança os centros de força, injetando energia em cada um deles. Se for um passe magnético, sai das mãos do encarnado, alcançando os centros de força. Segundo a doutrina espírita, os centros de força são 7, tá? 7. Não é um número cabalístico, mas são 7. Para não dizer que são 7, diríamos que seria 6 mais 1, porque um comanda os outros 6, que é o coronário, que fica no alto da cabeça e que controla todos os demais e reúne tudo. O cerebral atinge a parte da cabeça, responde pelos 4 sentidos físicos que estão no crânio, que é visão, audição, olfato e paladar. Nós temos também pensamento no centro de força cerebral. Na altura da laringe, o plexo laríngeo, que é o aparelho respiratório. Na altura do coração, o sistema circulatório e a parte de mágoas fica nessa região. Na altura da boca do estômago, o centro gástrico, que responde pelo sistema digestório, e mãos e pernas. Também nós temos abaixo o centro esplênico, na altura do baço, que responde pela formação das hemácias. Mais abaixo nós temos o centro genésico, na altura dos órgãos genitais, que tem 3 funções: aparelho reprodutor, aparelho urinário e a parte de sexualidade e afetividade.
Quando as energias são oferecidas, isso é um sistema de caixa d'água. Se eu aplicar no coronário, vai descer para onde tiver a caixa d'água estiver mais baixa. Então, se eu estiver aplicando energia no coronário, onde eu tiver problema, vai descer. Não, o problema está no fígado, então ele vai descer do coronário para o plexo gástrico, que responde pelo aparelho digestório, e dentro do plexo gástrico ele vai correr para o centro hepático, que é um centro menorzinho, secundário, que fica em cima do fígado, e ele vai energizar o fígado. Então, as estruturas, elas são em regime de hierarquia. Então, você tem o plexo coronário, que é o primeiro, esses outros 6. Em cada um dos órgãos que compõem os aparelhos tem os plexos secundários, terciário, quaternário, até chegar na célula, tecido, né? Então, você tem o fígado tem o plexo hepático, mas tem um em cima da vesícula biliar, aí tem um em cima de cada lóbulo do fígado, aí tem a parte dos tecidos do fígado, que também tem até chegar na célula. É uma hierarquia que a energia bate num e vai descendo naquela direção, levando as energias para cada ponto desse. É assim que se dá o mecanismo da transmissão das energias, seja do plexo, seja do passe magnético, seja do passe espiritual, isso não importa. O importante é que todo o mecanismo é sempre o mesmo. E para o passe magnético, como para o passe espiritual, a melhor forma de receber é estar em condição de recepção dessas energias, concentrado no objetivo de que essas energias nos alcancem, porque eu posso ter o melhor magnetizador, mas se eu não estiver sintonizado, eu refrato todas essas energias e não aproveito. Em Nazaré, quando Jesus esteve lá, diz o Evangelho que Jesus, em Nazaré, não curou a muitos, porque não creram nele. Então, teve gente que o próprio Cristo planetário não curou, porque não houve o fechamento do circuito para que as energias saíssem dele e alcançassem aqueles que estavam interessados na cura. Portanto, esse mecanismo ele está fundamentalmente ligado ao aspecto da vontade, do querer, para que se feche o circuito de energias e a gente receba os fluxos daquilo que os espíritos ou o magnetizador tenha para nos oferecer.